Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que eu considero importantíssimo e ele pode ser usado para mudar a nossa realidade. Nossa compreensão sobre ele pode nos ajudar a evoluir enquanto consciências, enquanto pessoas, enfim, tudo que a gente pode entender sobre esse tema pode mudar e ajudar o nosso dia a dia e a nossa evolução espiritual. Eu estou falando do karma. Então, de verdade, o que é o karma? E por que a gente fica vendo que o karma acaba sempre refletindo em padrões que se repetem, né? Quando a gente fala em karma, a gente fala sobre padrões. A gente fala sobre uma mecânica de repetição de padrões que acontece na nossa vida, que ocorrem justamente pelo que nós fazemos. Então, se você vive repetindo os mesmos problemas, seja em relacionamento, seja em dinheiro ou até na saúde, sempre as mesmas doenças ou sempre doente, né? A gente não pode dizer que isso, na verdade, pode ser um azar. Em poucos minutos aqui eu vou te explicar o que é o karma de verdade, por que ele se repete, e aí ele vai repetindo até você aprender. Essa que é a grande questão. E por que tudo isso importa? Porque enquanto você achar que o karma é castigo, você acaba sofrendo. Porque quando você entende o que ele é de verdade, você começa a encerrar certos ciclos. Então o erro fundamental é achar que karma é castigo. Na verdade, karma não é punição. Karma é memória da consciência em movimento. Veja que o karma é, na verdade, uma forma de você reequilibrar a forma que você age e que esta forma que você vem agindo é contra o princípio divino ou é contra os interesses cósmicos ou até mesmo contra a tua jornada encarnada. Então, o karma, na verdade, é um puxão de orelha para falar para você: volta para o trilho. Sai desse ciclo que ele não te ajuda. Ou ele é parte da missão que a gente traz de outras eras, que a nossa essência precisa compreender. Então, a nossa experiência, que às vezes pode ser traumatizante, faz com que superar isto a gente evolua. Então veja que quando a gente fala a palavra jornada do herói, que é uma pessoa que sai do mundo comum e descobre dentro de si algo que além da capacidade que ele achava que tinha, às vezes até sobre-humano, isto é superar karmas também. Isto é evoluir enquanto ser humano, isto é sair do mais do mesmo. Por isso que nós temos aqui no nosso canal, vou pôr aqui os cards, uma playlist sobre os 12 trabalhos de Hércules. Eles falam justamente disso, de como a gente supera as nossas próprias amarras, para a gente evoluir e passar para um novo nível mais evoluído e às vezes mais sutil de aprendizado. Então, quanto mais grosseiro é o aprendizado que nós estamos vivenciando, mais sutileza a gente precisa pôr na nossa vida. Então exige soluções que têm que ser muito bem pensadas. Tem que ter uma estratégia para a gente poder superar esses ciclos. Então aqueles problemas que eles sempre voltam de tempos em tempos e cada vez voltam pior, mais duros de viver, mais difíceis de lidar, eles são, na verdade, lições que nós mesmos temos que lidar. Então karma, como diz aqui no nosso slide, karma não é punição, karma é memória da consciência em movimento. É o movimento consciente da nossa memória que traz para a gente a necessidade de aprendizado constante daquilo que nós mesmos estamos vivenciando e fazendo vida após vida. Veja que o karma não é sobre o que você fez, mas o karma é o que você se tornou. O karma, então, ele é muito mais importante do que nós imaginamos, porque ele, na verdade, é a planta resultante daquilo que nós semeamos. Então veja que não é só ação e reação, o karma é, na verdade, a nossa história agora, se repetindo e se mostrando para a gente, devolvendo tudo aquilo que a gente plantou, tudo que a gente construiu, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Então veja que isso é muito importante, porque essa frase ela tem um peso muito grande, mas ela tem uma importância, pois o que nós vemos hoje, na verdade, é a essência do resultado de tudo que a gente fez até ontem. Ontem, tudo no sentido muito figurado, hoje e ontem, porque não existe presente, na verdade. O presente não é algo que a gente alcança. O presente é algo que a gente nunca consegue realmente estar. A gente consegue trazer nossa consciência para o momento em que nós estamos. Isso é importantíssimo para a nossa percepção. Mas, quando eu falo presente, agora, já foi. Se eu falar agora de novo, já foi de novo. Percebe como é muito, muito dinâmico, nada está parado?
O karma, então, na verdade, é o resultado de tudo aquilo que nós fizemos para chegar até aqui. O karma, em outras palavras, é a nossa história. É o enredo que nós estamos vivendo frente a tudo que está sendo posto. Então veja que nós construímos o que nós estamos passando. O karma não é só lições. O karma é o que está agora acontecendo ao nosso redor. É o cenário colocado em razão de tudo que nós fizemos. Isto é o karma. Então, se nós sempre tocamos a mesma nota num instrumento, o som sempre vai sair distorcido, não é mesmo? E o universo não está te punindo, ele está devolvendo a frequência que você está emitindo. Então, enquanto a nota não muda, a música vai sempre se repetir. Não adianta a gente querer fazer diferente, né? Não tem outra saída. Veja que Einstein dizia uma frase que eu acho brilhante. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Como é que você espera que o mundo seja diferente ao seu redor se você continua fazendo as mesmas coisas? Você só vai ter novas oportunidades, novas relações com o mundo, com o universo, quando você muda. Então, o karma é uma reação de dentro para fora. É daquilo que nós estamos exalando, o que nós estamos vibrando, e o universo devolve isso. Então, na verdade, o karma é quase que um espelho da nossa alma. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao reclamar daquilo que nós estamos vivenciando, porque, na verdade, o universo é tão matemático que ele dá exatamente aquilo que você pede, e ele coloca aquilo que você realmente construiu. Não existe o acaso, ou a sorte, ou o azar. Ninguém está numa situação que deve ser... eu tenho pena daquela pessoa, olha como ela está sofrendo. De alguma forma, aquele filme que ela está vivendo serve para a evolução dela. Dolorido ou muito bom. É por isso que nem todos nascem reis e nem todos nascem mendigos. Cada um no papel exato para a evolução daquele momento que ela precisa ter para crescer. Então a gente pode aqui fazer uma espécie de mapa, se assim eu posso dizer, em 3 camadas sobre o karma. Na primeira camada é ação, é o que nós estamos fazendo. E isso acaba morrendo, se eu posso dizer assim, se dissolve com o tempo, que é o que você fez. Você fez e pronto. A segunda camada é o padrão, como você reage a esta situação karmática. Então isso volta, porque é um padrão. Então sempre que acontece uma coisa, você vai lá e faz de novo a mesma coisa. Essa é a segunda camada. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. E a camada 3 é a consciência. Quem você é quando reage. Aqui é karma. Então o universo não reage às suas ações. Ele reage à sua consciência. E por que é importante a gente entender que o universo reage à nossa consciência e não só às nossas reações? Porque não é só o que a gente faz frente aos problemas. Às vezes a gente por vezes até muda a forma de fazer, mas nós não mudamos como pensamos de algo. Sabe quando você age amarrado? Fala, eu vou ter que fazer isso, eu não queria, e você faz, e o universo manda mais aquilo para você, porque a lição não foi aprendida. O comportamento até está correto, mas a tua consciência continua a mesma. Ou seja, na primeira oportunidade que você tiver, você vai voltar nos velhos padrões. Então a gente tem que mudar o que nós somos em essência. Não basta mudar padrões. Em que pese mudar a atitude é muito importante porque uma atitude repetitiva volta a ser o nosso hábito se torna um pouco o que a gente é e isso acaba ajudando na consciência. Mas a consciência, quando eu tomo para mim conscientemente, desculpa o pleonasmo aqui, a situação, entendo o problema, entendo a solução e ajo para isso. Isso é estratégia pura. Esse é o caminho mais rápido. Agora, mudar hábitos ajudam. Até que se torne consciência, você pode sofrer um pouco mais. Então é importante a gente entender esses ciclos que acontecem dentro de nós que são indesejados. Porque aí com isso a gente pode ir evoluindo. E às vezes tem ciclos que são desejáveis, são gostosos, são bons pra gente. Mas eles estão interferindo na nossa evolução espiritual. Então refletir sobre tudo é muito importante. E aí seguindo, nós temos que pensar o seguinte. O universo, então, ele não reage às nossas ações, e sim à nossa consciência. Essa é a camada mais profunda que vai nos dar o retorno das coisas. Então, por que é importante isso? Justamente pelo que nós dissemos. Sem consciência, não há transformação. A transformação real exige que seja algo dentro da nossa consciência. Reflita em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. E por que esse ciclo, então, se repete? O karma ele se repete porque ele não foi ainda integrado. Você muitas vezes faz essas variáveis externas, mas a equação interna permanece. Você muda o parceiro, porque aquela pessoa não está lhe fazendo mais bem. Mas repete a mesma dor, os mesmos ciúmes, as mesmas coisas que fazem o seu relacionamento ser tóxico, por exemplo. Aí você muda de emprego,
mas vai lá e repete os mesmos conflitos daquilo que você passou no emprego anterior. Então você muda de situação, mas a situação não sai de você. Muda de cidade porque sente ali um vazio, repete o mesmo vazio na cidade nova. Então aqui veja que o mais importante é que o cenário pode mudar, o ator pode mudar, mas o roteiro continua igual. Por que isso? Porque, na verdade, temos que entender que karma é lição não aprendida tentando virar consciência. Se você olhar no vídeo da Mônada, fica aqui o card e o vídeo da Mônada, que mostra que a Mônada ela só leva para ela, que é a nossa essência maior, aquilo que a gente coloca no nível de consciência. Então, os diplomas, os estudos, tudo que a gente constrói nessa vida se dissolve quando essa vida acaba. Mas essa consciência que a gente cria, essa essência que a gente cria, essa nossa verdade essencial, ela permanece intocável e ela se consolida na mônada. Então, karma é uma lição que nós temos que passar, que a nossa mônada quer que a gente evolua. É algo que ela quer que a gente possa devolver a ela evoluído. É aqui que o nosso software está rodando naquilo que é mais essencial para a nossa missão, do qual faz a gente estar vivo aqui. Então é muito, mas muito importante a gente olhar para o karma como uma benesse, não como um problema, porque ele está nos mostrando o caminho. Porque nós nascemos e esquecemos tudo. Nós não sabemos por que a gente veio aqui. Mas às vezes o karma é uma forma que o universo mostra de nos dar algumas possibilidades de entender isso. São alguns sinais que nos ajudam a entender o nosso caminho. O cenário pode mudar, o ator pode mudar, o roteiro continua igual. O que tem que mudar? A consciência. Caso contrário, nós estaremos num ciclo que não se encerra. E o mais importante de tudo é que esse ciclo ele acaba sendo muito perigoso, porque além de ele não se encerrar, cada vez que ele se retorna, ele volta mais intenso, para ver se a gente acorda, se a gente entende o que está acontecendo. Muito importante ficar de olho nisso, que volta cada vez pior. Então, essa repetição então é porque o karma é lição não aprendida, tentando virar consciência. No momento que o karma termina? O karma termina quando você sofre, certo? Negativo. Quando você não reage do mesmo jeito. No instante em que você escolhe diferente e sentir igual, o ciclo quebra. Mas como assim? Porque quando você cria dentro de você maturidade emocional, cria neutralidade, e o ego seu, ele está sendo deixado de lado para entender o interesse do seu eu superior, aí você dissolve o padrão, e o que acontece? Você percebe que a lição foi realmente aprendida. Então veja aqui que é importante dizer que esse reagir, esse ato de reação, é aquele ato que a gente já faz já porque faz parte de nós. Não basta mudar para resolver aquela lição. Isso é pôr a poeira embaixo do tapete. Então, quando você escolhe de forma consciente algo diferente, então aí você mostra para o universo maturidade emocional. E olha, para você que ainda tem dúvida do que é neutralidade, vai mais uma dica de um vídeo aqui ó, nos cards, um vídeo sobre a lei da neutralidade, que explica o que é ser neutro perante as situações da vida. E importantíssimo porque ele vai ajudar você a entender como ser neutro quando a lição volta e ela cada vez mais te põe dentro da ferida. Quando a ferida é cada vez mais tocada, dói mais. Então é importante a gente saber como lidar com esses momentos. E aí fica a dica desse vídeo importantíssimo, que é o vídeo da lei da neutralidade. Então a pergunta que acontece, muito importante, é que a gente acaba errando quando vem um problema. Né? O que a gente faz? A gente faz uma pergunta essencial. Por que isso acontece comigo? Isso você está vitimizando. Você está mostrando para o universo que isso não é bom, que você está fazendo mal para você e você quer o quê? Zona de conforto. A zona de conforto é a que te afasta da tua evolução. Qual a pergunta certa? O que isso está tentando transformar em mim? Você passa de vítima a aprendiz. Esta é a visão de um iniciado, de alguém que está buscando evolução espiritual. Essa pergunta muda tudo. É uma troca simples. Deu um problema, ao invés de eu pensar por que isso acontece comigo, sim, o que isso quer transformar dentro de mim, você já conseguiu entender para onde você tem que ir. Esta é a pergunta fundamental. Quando você entende essa mecânica, então, você para de brigar com a vida e começa a evoluir com ela. E o mais importante, se você começa a entender que tudo isso são lições e você reage como lições a cada problema da vida, às vezes você evolui muito rápido e começa a suavizar
os problemas, porque quando eles surgem muitas vezes sutis. Porque o universo não quer punição, ele quer que você corrija vibrações, atos, formas de pensar, que você evolua enquanto consciência. Uma consciência elevada pode se manifestar em níveis superiores, em outras dimensões mais elevadas. Do jeito que nós estamos hoje, diz os colegas que vivem em mundos superiores que, às vezes, um pensamento nosso pode ser uma bomba atômica numa dimensão superior, porque o que nós pensamos cria. Esse corpo, então, ele é uma prisão, mas ao mesmo tempo ele é uma proteção. Se nós não tivéssemos esse corpo e vivêssemos com o astral em diante, sem o corpo físico, cada vez que você pensasse algo ruim e criasse para você, imagina como seria a sua vida. E se tudo que você quisesse viesse como um gênio da lâmpada, como seria a sua evolução espiritual? Percebe como tudo isso é um cenário perfeito criado por uma consciência, querendo que a gente evolua e se torne cada vez uma pessoa melhor. É como pai e uma mãe. Pai e mãe nem sempre existe para agradar. Eu sei que muitos vêm em vídeo falar: meu pai foi duro comigo. Pai não é amigo do filho. Pai vem para ensinar o filho como é a vida. E o karma vem ensinar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, como é se tornar uma consciência preparada para esferas elevadas. E hoje isso faz muito mais sentido porque nós estamos numa transição planetária que vai exigir que nós sejamos mais do que nós somos. Então não há momento melhor para se falar no que é o karma do que agora. Acho que isso é o ponto crucial desta apresentação como um todo. Eu posso fazer uma espécie de resumo da ópera, vamos por assim. Karma não é punição, é memória. O universo reage à sua consciência, não à sua ação. E o roteiro se repete, ou até fica mais denso, mais difícil de lidar, até você mudar a sua reação. Então a saída é mudar o porquê para o para quê. Quando você fizer isso, você vai perceber uma mudança drástica na sua vida. Então, fica aqui o nosso próximo passo. Se isso clareou sua mente, deixa um comentário do que você achou desse vídeo, se ele faz sentido para você. E aí, eu deixo aqui 2 temas que a gente pode falar em outro vídeo, vídeos curtos de 10, 15 minutos no máximo, até menos. Pode ser chakras, energia ou transição planetária. Deixa um comentário qual tipo de material você acha mais interessante, ou até um outro terceiro tema, se for o caso. Eu só deixo esses aqui porque eu acredito que o importante é eu ter um direcionamento para que a gente possa aproveitar aquilo que já está estudado por mim. Né? Quando você entende o karma, você para de brigar com a vida. E aí você começa a evoluir com ela. Este é o grande chamariz desse vídeo. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que pode, ou amiga, tá? Que pode assistir, pode ajudar a mudar uma situação, um ciclo que se repete, talvez. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você está assistindo aqui e não está inscrito. Tudo isso ajuda muito a gente, porque o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância. O conteúdo que a gente apresenta é interessante. Comenta qualquer situação que você tenha dúvidas aqui, e eu faço questão de responder uma a uma, com muito carinho e atenção. Se você quer fazer um elogio ou até uma crítica, sempre muito bem-vindo. Eu acho que aqui eu encerro esse vídeo com a seguinte mensagem: esta vida é um grande presente. Eu agradeço a Deus a cada dia por estar aqui. E a cada problema que surge, a cada doença que aparece na minha vida, eu agradeço. Porque não são problemas, são lições. E lembre-se, às vezes um problema que acontece hoje que você fica muito chateado ou chateada, pode ser o quê? A proteção divina para algo pior que estava por vir. Então, às vezes, uma tristeza pode ser também um livramento, não apenas karma. E saber olhar esses sinais, interpretar e vivenciar isso é surfar na luz, surfar na melhor vibração possível e evoluir numa espiral crescente, rumo ao topo, rumo à iluminação. Agora eu encerro sim com um grande abraço a você que ficou até o fim. Agradeço muito estar aqui comigo e te vejo no próximo vídeo, hein? Até logo. Tchau, tchau.